Eu disse que ia ter mais, e aqui estamos. Mais um vlog pro Veda. Eu ia fazer uma piada aqui sobre rodar a vinheta com a produção e tudo mais. Porém, até pra fazer a piada, eu sou muito ruim nisso. E a verdade é que a gente não tem produção e eu também não sei fazer vinheta. Então a gente vai começar assim mesmo. Bom, o tema de hoje é um emaranhado de coisas. A gente vai falar de autoconhecimento, de documentar a vida e da melhoria de comunicação digital. Bom, o eu de antigamente não registrava nada, né? Eu, na verdade, nunca tive esse costume de fazer registros da minha rotina, da minha vida ou até mesmo dos meus sentimentos. Eu tinha um preconceito, né? Eu achava que era perda de tempo ou coisa de filme adolescente, aquela coisa do querido diário, sabe? Porém, sob fortes influências, primeiro da Carol, depois do Pinho e do Wesley, são ótimos canais aqui no YouTube, eu comprei um caderno. E esse foi o meu primeiro caderno para fazer os meus planejamentos semanais e também o registro dos meus dias. E aí eu passei a registrar nesse caderno os meus hábitos e a minha frequência também com relação a esses hábitos, né? Então, ali eu passei, aqui na verdade, né? Eu passei a registrar as minhas refeições, as minhas atividades, sentimentos e também outros aspectos que eu queria trazer como hábitos reais. Por exemplo, beber acima de 4 litros de água. E esse caderno, ele veio então com dois grandes objetivos, né? Que era, primeiro, ver se eu estava cumprindo com aquilo que eu havia prometido para mim mesmo. E em segundo, consolidar hábitos pessoais de forma visual e diária, para que eu garantisse que esses hábitos estariam realmente fortificados dentro do meu cérebro e dentro da minha rotina diária. Depois desse primeiro caderno, já sob uma influência ainda maior da Carol, eu comprei o segundo caderno. E este é o caderno que eu chamo de Dump. Apesar do nome, ele não é exatamente o que eu diria ou chamaria de o meu lixo mental. Na verdade, ele tem um valor enorme dentro do meu dia a dia e da minha rotina. É aqui que eu registro coisas mais livres e mais soltas do meu dia a dia. Então, todas as ideias que eu vou tendo, anotações de reuniões, atividades que estão em andamento e tudo que aparece ao longo do dia vai estar aqui nesse caderninho. Ele me permite trocar as folhas, né? Comprar mais bloquinhos de folha. Então, a ideia é que ao longo do tempo eu vá realmente trocando isso e essas folhas eu vou arrancando e jogando elas fora e enfim, elas vão indo ao longo do dia, mas ele é muito importante. E aí, falando dos resultados reais destes cadernos e principalmente deste hábito de fazer os registros diários da sua vida, fazer os registros daquilo que está acontecendo para que nós possamos também nos entender. Como resultado direto destas novas práticas, eu comecei a perceber uma melhoria enorme na minha auto-organização. Então, com mais controle e tranquilidade da minha vida pessoal e profissional, eu pude também ter mais organização sobre tudo aquilo que estava acontecendo e tudo aquilo que precisava acontecer. Teve um impacto direto, claro, no meu trabalho. Então, eu passei também com esses cadernos e com essas reflexões a entender melhor tudo aquilo que eu gosto mais de fazer e aquilo que, claro, eu tenho menos fricção cognitiva para realizar ao longo dos dias, versus também coisas que eu podia delegar para o meu time, coisas que estão dentro dos planos de desenvolvimento individual de cada um deles, mas que eu acabava centralizando em mim mesmo por não saber como fazer a delegação de todas as atividades, apesar de, claro, o time inteiro ter suas atividades planejadas e bem definidas. E aí, claro, com tudo isso, veio também uma inteligência emocional enriquecida. Então, com mais segurança e controle de todos os aspectos da minha vida, eu também passei a ter um controle maior sobre os meus sentimentos e emoções. E aí, como que isso tudo se relaciona com a melhoria da minha comunicação?
Bom, tudo isso começou com esses cadernos, começou com essas influências dessas pessoas na minha vida e culminou no diagnóstico, na verdade, de que eu precisava melhorar as minhas habilidades de comunicação. E aí o Veda se encaixou perfeitamente. Quando eu descobri, junto com a Carol, esse desafio, né, esse evento do YouTube que acontece de forma anual, passamos então a gravar mais e com isso eu comecei a perceber alguns vícios de linguagem, alguns vícios de fala, alguns problemas que existiam na minha comunicação, principalmente digital. Porque no dia a dia, no trabalho, nas reuniões, a gente consegue tocar bem, a gente consegue conversar, consegue estabelecer o que precisa ser estabelecido e os projetos chegam aonde precisam. Mas eu passei a analisar melhor a minha comunicação com estes vídeos e percebi que eu, por exemplo, arrasto muito as minhas vogais. Aquela questão do e, e isso deixa o meu vídeo muito mais chato e com isso eu passei então a perceber estes problemas e corrigi-los. Vocês devem estar percebendo que eu ainda não corrigi todos, que ainda não está perfeito, mas eu posso garantir para vocês, está muito melhor. Isso tudo então tem tornado a minha comunicação mais assertiva, mais direta e cognitivamente agradável a quem me ouve. Então diz aí nos comentários se você acha que eu estou melhorando ao longo desses vídeos no Veda. Assiste o primeiro lá e dá uma olhada como tava. E é isso, galera. Como fechamento, eu quero trazer aqui um conselho. Um conselho que me foi dado um tempo atrás e que eu venho trazer agora para vocês. Escrevam, planejem e executem. Depois, vocês revisem, registrem e reiniciem no dia seguinte. No futuro, assim como eu, você vai desejar ter começado antes. E é isso. Muito obrigado a todos. Voltem amanhã, porque amanhã tem mais.